Ameaça real para os planos da esquerda que sonha em se perpetuar no poder, Tarcísio de Freitas mandou mais um recado ao governo federal. Aqui em São Paulo fazemos a lição de casa. Vamos chamar a repórter Tawane Catam. Nem discurso publicado nas redes sociais. Ele é categórico. A corrupção está de volta. Mas que obras e leilões Tarcísio sabe fazer política, não é mesmo? A gente vai ver agora com a Tawane Catam. Boa tarde, Tawane. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, muito boa tarde à nossa audiência. Exatamente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teceu duras críticas ao governo Lula, sem citar o presidente nominalmente. Ele fez essas declarações durante uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, na quarta-feira desta semana, referindo-se ao exemplo que está vindo de lá. Essa é a referência que ele fez ao governo federal. Tarcísio diz que o governo Lula está na direção errada ao gastar muito o dinheiro dos pagadores de impostos e que isso acaba desacelerando a economia. A gestão petista tem, por exemplo, segundo Tarcísio, elevado a taxa de juros e também a inflação. Em contrapartida, Tarcísio diz que a administração de São Paulo tem sido um exemplo de responsabilidade e, por fim, o governador menciona até corrupção. Geise, vamos verificar esse trecho. Olha o exemplo que está vindo de lá. Governo gastando muito, inflação que sobe, taxa de juros sobe, país desacelera, arrecadação cai. E aí qual exercício tem que ser feito? Economizar despesa, cortar custos. O que estão fazendo? Não, vamos aumentar imposto. E quando você aumenta determinados impostos, você destrói a poupança, você destrói a produtividade, você destrói a capacidade do empreendedor brasileiro de produzir. Está certo isso? Penalizar quem produz. Quando alguém está deixando de fazer o seu dever de casa, a gente agora volta a ver corrupção. A gente aqui está dando o exemplo e nós estamos fazendo isso aqui juntos, porque nós conseguimos em São Paulo construir um grande time. Pois é, ele exaltou o time dele, né, na administração do estado de São Paulo e diz que é a locomotiva do Brasil e vai continuar sendo. E essa fala do governador tem convergido com o que dizem alguns especialistas, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, que estima que a dívida pública bruta do Brasil vai chegar a 92% do produto interno bruto neste ano, Geise. Muito obrigada, Tawane Catam, pelas informações aqui no Jornal da Oeste. Tenha um bom final de semana, até semana que vem. Marina Helena, tá aí então a fala do Tarcísio de Freitas em relação ao Lula. Marina, chama atenção a elegância que o Tarcísio tem ao conseguir alfinetar o Lula de uma maneira muito sutil, mas ao mesmo tempo não tão sutil assim, porque todo mundo entende o recado. Quando ele teve que inaugurar o começo daquela obra do Guarujá, que vai fazer um túnel, ele teve que se reunir com Lula, com Rui Costa, e ele foi muito elegante também ao sair da situação. O Lula começou a falar mal do Bolsonaro, mal da direita, ele foi muito elegante quando disse que em algumas situações ele só comparece e sorri à cena porque ele tem muito trabalho para ser feito pela frente. Então tá aí, mais uma vez, o Tarcísio de Freitas dando o recado. Pois é, e ele usou aquela mesma expressão também, né, em que ele enfrentou ali o Lula quando teve a polêmica do ICMS, você lembra? Porque a comida muito cara, né? E aí ele começou a dizer que ia pressionar os governadores, porque era culpa deles e do ICMS. E aí o Tarcísio também deu aquela alfinetada, dizendo que São Paulo faz o dever de casa, exatamente a mesma expressão que ele está usando agora, e que teria, sim, ele já teria zerado, né, o ICMS para os produtos da cesta básica. Então ele mostrou isso, deu essa alfinetada, e agora ele faz a mesma coisa. O que ele está trazendo é aquilo que a gente sente na pele, né, Geise? Como é que pode a cara de pau do ministro Haddad, do próprio Lula, ir para o Congresso e dizer, olha, a gente está sem dinheiro, a gente está sem caixa. Como é que pode estar sem caixa se a gente está com recorde de tributo, recorde de endividamento, né? Como é que pode? O próprio Tarcísio aí, nessa declaração, ele fala como é que a gente pode hoje está gastando mais do que na pandemia, o governo federal está gastando mais do que na pandemia, sem pandemia nenhuma. Então, ele está dando um diagnóstico muito correto, que é esse, que esse governo só sabe gastar, só sabe fazer populismo. E o pior, agora com a aprovação do Lula despencando, né, ladeira abaixo,
tudo que ele vem fazendo é anunciar mais e mais gastos. Então, tá certíssimo aí o Tarcísio, uma crítica contundente. Me chamou até a atenção a da corrupção, viu? Porque ele costuma falar bastante de economia, né? E falar dessas... Mas ali foi uma alfinetada ainda mais forte aí, vamos ver.